gente, agora a questão 138 do Enem 2020. Para fazer essa questão, a gente precisa de duas coisas, né? A primeira, ter uma noção de proporção e razão, que são duas coisas aí escritas de maneira diferente, né? No fim, é uma fração isso. E também interpretação de texto. Interpretação de texto no Enem, como eu já comentei antes, é necessário, né? Então, você não aprende do dia para a noite, então você precisa fazer bastante questão, ler bastante, entendeu? Não fique com preguiça de interpretar, nem que você demore para fazer, tire as informações devagar, entendeu? É uma questão de exercício diário, então pratique bastante para você aprender a interpretar bem. Você vai precisar disso, né? Saber proporção e saber interpretar o texto, né? Para entender o que a questão está pedindo. Então, gente, proporção e razão é uma proporção, né? É uma igualdade de frações, tá? E a gente usa, geralmente, quando a gente quer criar objetos semelhantes de tamanhos diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um retângulo 2 de altura por 4 de largura, e eu quero criar, eu multiplico por 2, né? Eu quero manter a proporção, eu multiplico por 2 ambos os lados do retângulo. Então eu consigo criar, mantendo a proporção, né? Um retângulo 4 de altura por 8 de largura, né? Em outras palavras, as frações 2, né, quartos é igual à fração 4 oitavos, né? Se eu simplificar aqui e dividir por 2 vou chegar em 2 quartos. Então, eu mantive a proporção, tá? Mesma coisa serve para qualquer figura, gente. Vamos supor que eu criei essa figura esquisita aqui, e aí ela aqui do topo embaixo mede 2, e da esquerda, extremo esquerdo e extremo direito, mede 4. E eu criei uma figura semelhante, eu multipliquei por 1,5, né? Ou seja, um tamanho dela e meio. Então, o 2 vira 3, o 4 vira 6. Beleza? Em outras palavras, 2 sobre 4 é igual a 3 sobre 6. Né? Isso vale meio, né, gente? Cada um desses vale meio, né, se você simplificar. Então, realmente, as frações são iguais. Vamos supor que eu queira criar uma figura nova, que eu sei que a altura vale 8, da mesma dessa. Quanto seria, então, a largura? Então, eu faço, gente, já que tem a mesma proporção, eu posso fazer a igualdade de fração. Então, você pode escolher qualquer fração dessa. Então, eu posso colocar 2, 4, né? Tem gente que gosta de falar 2 está para 4, assim como 8 está para x. Ó. Tem que manter a ordem. Se eu fiz altura sobre largura, eu tenho que fazer altura sobre largura, tá? E aí a gente pode passar o x multiplicando, né? E o 4 também multiplicando. Então vai ficar assim, né? Rearranjando isso. X igual a 4 vezes 8. Né? O 4 vai ser multiplicando e o 2 dividindo. Né? 4 vezes 8, 32, dividido por 2, 16. Né? Então, a largura dessa figura vai ser 16. Beleza? Aí a unidade de medida fica a critério, né, de cada um. Assim, a gente, nesse momento, não tem necessidade. Mas se fosse centímetros, seria centímetros, né, metros, metros e assim por diante. Ok? Então, gente, para fazer esse exercício, precisa somente dessa informação, tá? E interpretação de texto, né? Então, eu vou passar aqui, vocês podem ir pausando para ler, e no final a gente faz junto. Pessoal, só uma dica antes de começar o exercício, que é a seguinte, né? Acabamos de ver que eu posso fazer, então, por exemplo, essas duas figuras são proporcionais, então 3 está para 5, né? Assim como 9 está para 15. E eu posso fazer a seguinte relação também, tá? Eu posso fazer altura com altura, então 3 está para 9, assim como 5 está para 15. Ó. Posso fazer isso também. Né? Tá vendo? Altura com altura, largura com largura. Na verdade, no fim das contas, é a mesma coisa, gente. Eu posso passar, tá vendo? Eu passo 9 dividindo e o 5 multiplicando. Dessa igualdade eu saio para essa, então eu só estou escrevendo a mesma coisa de maneira diferente. Ok? Porque essa ideia, né, também, dependendo, pode ser usada nesse exercício. Então você pode fazer essa proporção não olhando só, ó, 3 para 5 está 9 para 15. Também pode olhar 3 para 9, 5 para 15. Lembra sempre de manter a ordem. Fez altura com altura, então altura com altura, largura com largura. Então, se você fez aqui altura com altura, largura com largura. Agora, se você usou a mesma figura, então você fez altura com largura, aí a outra você faz a mesma sequência, altura com largura, na outra figura, altura com largura, e você mantém a proporção, ok? Agora, pode ir para o exercício. Então vamos lá, gente, vamos ler e interpretar esse exercício. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu
que ganhou no último campeonato, né? Então eles ganharam um troféu, eles querem produzir miniatura do troféu. O troféu está representado na figura 1, essa figura aqui, e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro, que fica centralizada sobre a base da madeira. O troféu tem 100 cm de altura, incluindo sua base. Então, gente, uma informação que não está aqui é que o troféu, tá? Ele tem 100 centímetros de altura, ok? Vamos lá. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Ó, gente, era uma base dessa, eles vão reduzir, né, para a miniatura para caber aqui. Ó a proporção aí. Né? Só que não é de qualquer jeito essa proporção, ó. Cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa, ou seja, vai colocar o troféu aqui dentro, e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Então, gente, tem que ficar distante, ó, da parede lateral aqui, ó, 1 centímetro, aqui 1, né, aqui 1, pelo menos 1, aqui 1 e aqui 1. Ó, né? Então, aqui 1 também. Ó. Então, ela vai ter que estar, tipo, pelo menos 1 centímetro longe das paredes laterais, para não ficar grudado o troféu na parede, beleza? E exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa de vidro. Então, você tem que colocar uma tampa por cima, vai colocar uma tampa aqui nessa caixa. Né? E na tampa tem que ficar aqui, ó, 2 centímetros. Né? Então, a esfera vai estar aqui dentro, tem que ter um espacinho de 2 centímetros aí. Beleza? Então, a medida, gente, ó, nessas condições, deseja fazer a menor miniatura possível. Beleza? A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Aliás, deseja fazer a maior miniatura possível, ou seja, vai colocar ali de maneira que você encaixe o maior possível dentro dessa caixa, né, para aproveitar o espaço da caixa. Então, pessoal, primeira coisa, ó, a gente vai ter que reduzir. Ó. Só que, observe, ó, a base aqui é quadrada e a base dessa caixa é retangular. Tá vendo? Tem que ficar pelo menos 1 centímetro da parede, gente. Então, não adianta nada eu colocar 1 centímetro a menos aqui no 10, gente. Vamos supor que eu transformo esse lado aqui, ó, tiro 1, 10, 10, vai ficar 8. Só que, como é uma base quadrada, ela vai triscar do outro lado, ó, na parede. Ó. Por quê? Porque a largura é 8, então eu não posso tomar esse 10 como referência. Eu tenho que tomar esse 8, porque aí eu reduzo para... Tira 1, reduzo aqui para 6, ó, esse pedacinho é 6, porque ele fala que tem que ficar ó, pelo menos 1 centímetro. A lateral, pelo menos, então pode ser mais. Tá? Então eu pego a lateral, que tem medida 8, tá? Porque a 10, por consequência, vai ficar menor. Mas como eu quero a maior miniatura possível, vou pegar essa lateral como referência. Então, ó, observa, esses 50 centímetros, gente, tá? Aqui é 50, ó, 50 e 50, eu vou ter que passar para 6, só que é quadrado, né? Então aqui vai para 6 e 6, né? Ó. Então já temos que a nossa figura, né, 50 está para 6, né? Posso colocar esse jeito de fração, beleza? 50 está para 6. Agora a gente tem a altura, então a altura tem que manter a proporção na figura, gente. Né? A altura que eu quero saber, tá? Porque se eu já reduzir a base, gente, eu tenho que manter tudo na mesma proporção. Então 100 está para, que é a altura, está para x. Ok? Então, vamos descobrir a altura que tem que ser. Então, vai ficar, passa o x multiplicando, vai ficar x é igual a 6 vezes 100 dividido por 50. Né? Só rearranjei ó, o x para cá, aí o 50 dividindo e o 6 multiplicando. Corta, corta. Né? Vai ficar 6 vezes 10, 60. 60 dividido por 5, gente, 12. Pronto, ó, altura 12 centímetros. Aquele que está mais afoito, né, já vai marcar o 12, gente, vai errar. Por quê? 12 é a altura do troféu, da miniatura. Só que ele está dizendo que tem que ser exatamente 2 centímetros do topo da caixa. Então, a caixa tem que ser um pouco maior para ter a tampa de vidro por cima. Então, você soma 2. 12 mais 2 igual 14 centímetros. Está aí a letra B. E o exercício está pronto, beleza? Então, é isso aí. Abraço, até a próxima.